formulários de leitura que nós temos na celebração da solenidade do Natal são 4. A missa da vigília, que pode ser celebrada no entardecer do dia 24. A liturgia da missa da noite, que pode ser celebrada quando depois que o sol já se pôs. O formulário da missa da aurora, que é celebrado de manhã no dia 25, que nós estamos rezando e lendo agora. E a missa do dia, após o meio-dia do dia de Natal até a noite de Natal. Cada uma delas ressaltando os diversos mistérios, personagens e pessoas envolvidas nesta grande celebração. Ora, no texto que nós acabamos de ouvir, o capítulo 2, versículos 15 a 20 de Lucas, os personagens principais, ou o personagem principal, são os pastores. O texto começa imediatamente após o último versículo do texto da missa da noite, quando os anjos dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E o texto então começa dizendo: quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, e aí entram os pastores, que podemos salientar 3 atitudes belas e importantes para a celebração de hoje. A primeira, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. E os pastores, diz o escritor, vão às pressas a Belém. A primeira atitude é a atitude de quem escuta uma grande novidade, compreende um pouco, mas ao mesmo tempo não compreende, sabe dentro do seu coração que esse acontecimento é extraordinário, e mais importante, sabe que este acontecimento foi feito para eles. Os pastores representavam a classe, quase que dominante não, mas a classe trabalhadora humilde dos lugares da terra de Jesus, Nazaré, Belém, na Judéia, na Samaria, na Galileia. Os pastores eram o povo comum e simples do lugar. Nem todos os pastores eram donos dos seus próprios rebanhos. Como existe até hoje, também existia arrendamento de terra e arrendamento de rebanho. Então uma boa parte dos pastores eram apenas trabalhadores e não eram donos das suas ovelhas. Então, a notícia que eles recebem foi direcionada a eles. Eles veem uma grande estrela e precisam interpretar aquilo. Nós também somos visitados por Deus em muitas oportunidades. Somos mostrados para cada um de nós muitos sinais. Deus sabe visitar cada um no seu lugar, o seu lugar pessoal, existencial, o seu lugar de trabalho, sua pessoa pública no mundo, o seu lugar espiritual. É preciso que a gente tenha a mesma pressa dos pastores, com o olhar e com os ouvidos atentos para, ao recebermos esses sinais, que a gente siga às pressas para ver o que esse sinal diz ou o que ele quer dizer. Segunda atitude dos pastores, eles chegam até a Belém, e vale recordar, a palavra Belém significa casa do pão, para dizer que esse menino é o grande pão da vida eterna que vamos celebrar. Eles o viram e contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com o que contaram. Nessa segunda atitude, eu quero ressaltar que a gente também conhece a palavra de Deus. E a gente precisa então nos transformarmos em anunciadores da boa notícia, da boa palavra, de coisas boas, de coisas que nascem, de vida. E não anunciadores de desgraças, de tragédias, de fofocas e de coisas ruins. Especialmente numa época em que a comunicação se transformou numa grande arma. Eu acho que nós cristãos precisamos olhar para a atitude dos pastores e entender que eles contaram aquilo que tinham visto,
Então eles não inventaram, não aumentaram, não diminuíram. Eles simplesmente tiveram a alegria de dizer para aquela cena da manjedoura, exatamente esta cena aqui, que uma grande alegria e uma grande novidade estava acontecendo. Essa grande alegria, essa grande novidade continua acontecendo na nossa vida, continua existindo na história da humanidade. Nós não devemos desistir de anunciar, dizer e proclamar as maravilhas de Deus. Ontem, já precisando tirar tempo para poder organizar o curso de mestrado dos alunos, na primeira semana de fevereiro, me deparei com um livro do filósofo coreano Byung-Chul Han que dizia: estamos vivendo uma grande crise de narração. Então, olhando não só aqui na nossa paróquia, mas em tantos lugares e também trabalhando no mundo da educação, preciso ajudar essas crianças e esses jovens a de novo recuperarem o sentido do que seja narrativa. Entender e fazer entender essas crianças que a nossa história se passa por narrativas, de uma história que aconteceu e que faz sentido. Porque eles estão capturados e presos, como num sequestro, pela sequência sem lógica do digital. O digital não tem história, o digital é como um flash, ele é instantâneo, ele não gera nada, ele não marca nada na mente e no coração. O que marca é exatamente isso que nós acabamos de ouvir. Os pastores veem uma grande notícia, chegam e contam. E quando você conta uma grande notícia, você participa dessa mesma notícia. Quando a gente, na casa, na família, na escola, no trabalho, no mundo social, a gente novamente repropõe o Evangelho, não decorando frases bíblicas, não decorando orações prontas e preparadas, mas no diálogo com o mundo, oferecendo os valores do Evangelho, nós estamos entrando na mesma dinâmica narrativa que é a palavra de Deus na história, que é eficaz e que é uma das presenças de Deus. Terceira atitude dos pastores. Logo em seguida, eles precisam voltar, não vão parar nessa cena, não vão ficar parados contemplando. Eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tem também que ser a nossa atitude. A nossa vivência de fé não pode parar na contemplação, não pode parar na cena do presépio, não pode nos deixar paralisados, numa espécie de catarse, de êxtase contínuo, mas tem que nos levar para a missão, porque muitos não viram, não ouviram e não contemplaram essa cena. Então é o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho da comunidade, que vai fazer as pessoas prestarem atenção. O que ele está dizendo? Que história é essa de Jesus? Por que fulano de tal, ciclano, beltrano, que é meu colega de trabalho, é meu colega de escola, é meu vizinho, acha tão importante esse trem de mexer com a igreja, me chama toda hora para rezar novena de Natal, novena da campanha da fraternidade, e não sei mais o que, do padroeiro e tal, e missa disso, e barraquinha da paróquia. É porque nós precisamos de dar o testemunho para muitos que ainda não fizeram a experiência da contemplação. A gente não estaciona numa espiritualidade intimista e devocionista. A gente vai adiante e coloca os pés a caminho. Que esse Santo Natal nos ajude a buscar, na atitude dos pastores, a lição que precisamos oferecer para o mundo.